Pessoal, esse é o vídeo 33, tá? Da nossa série de Física 2. E agora a gente dá início a um capítulo essencial aí para a formação de vocês, né? Principalmente vocês que são da área de elétrica, que é justamente o capítulo de circuitos elétricos, tá? Esse capítulo vai ser bem importante e bem interessante para a gente, porque ele vai amarrar todos os conceitos de eletrostática que a gente viu até agora, né? Então, conceitos de campo elétrico, potencial, a gente vai voltar a falar um pouco de capacitores também. Então, tudo que a gente abordou na parte inicial do curso, a gente vai aplicar aqui agora na prática, né? Ou seja, no estudo de dispositivos elétricos, tá legal? Que são justamente os circuitos, tá bom? Então, esse vídeo é um vídeo bem introdutório, né? A gente só vai definir algumas grandezas que vão aparecer para a gente o tempo todo no estudo dos circuitos, e aí aos poucos a gente vai colocando alguns exemplos e algumas aplicações práticas desses conceitos que a gente vai estudar, né? Alguns conceitos práticos de toda essa teoria de circuitos que a gente vai começar a analisar a partir de agora, tá? Então, primeiramente, o conceito mais fundamental que a gente vai tratar aí no estudo dos circuitos elétricos é o conceito de corrente elétrica, tá? Então, a gente sabe que um material metálico, né, um fio metálico, pode ser cobre, alumínio, enfim, um material condutor qualquer, ele tem um tipo de estrutura de ligação química chamada de gás dielétricos. Tá? Isso, a gente já discutiu isso, né? Lá no capítulo sobre propriedades elétricas de condutores. A gente viu o seguinte, que nos metais, os elétrons de valência, né, que são os elétrons que ocupam os últimos níveis de energia do átomo, eles são muito fracamente ligados ao núcleo. Então, qualquer interação externa que aquele átomo tiver, já vai ser o suficiente para arrancar aqueles elétrons de valência daquele átomo, né? Então, quando a gente pega, se a gente pudesse mentalizar, né, o comportamento elétrico justamente desses elétrons de valência, no caso dos metais, a gente veria uma situação desse tipo. A gente veria, né, elétrons se movimentando de forma completamente caótica, né, de forma completamente aleatória. Como se fosse, por exemplo, partículas num gás, né? Não existe um movimento preferencial para os elétrons num pedaço de metal isolado, tá ok? Então, esse tipo de movimento a gente chama de movimento caótico, né? Ou movimento do tipo gás de elétrons. Isso funciona para um pedaço de condutor isolado. Agora, se eu pegar esse mesmo condutor e conectar esse camarada numa fonte externa, por exemplo, numa pilha, né? Tem aqui o polo positivo dela e o polo negativo. Bom, essa pilha, ela vai estabelecer, devido a essa polaridade, ela vai estabelecer um campo elétrico no interior de toda essa fiação, tá? Então, eu deixo de ter uma situação de equilíbrio e posso ter uma situação fora do equilíbrio, né? Por quê? Eu estou pegando essa fiação, né? E essa aqui também, e forçando a existência de um campo elétrico no interior dela, devido à polaridade da minha bateria. Tá? Então isso remete, né, a uma coisa que a gente andou discutindo lá no capítulo de eletrostática, de novo sobre comportamentos elétricos de condutores. Eu falava para vocês assim, se você pega um material metálico, isolado, e eletriza esse material, o campo elétrico lá dentro é nulo, né? E o excesso de carga se localiza na superfície. Isso numa condição de equilíbrio eletrostático. E aqui eu estou afirmando que, devido à bateria, eu tenho um campo elétrico no interior de toda essa fiação, né? Tanto esses fios de ligação, quanto esse outro aqui que eu estou destacando. Aí isso pode parecer que é uma contradição com aquilo que a gente já estudou. Mas, na verdade, não é uma contradição, né? Aquela situação, eu já comentei isso com vocês, aquela situação que a gente viu, no caso eletrostático, é um condutor eletrizado em equilíbrio. Ali sim, o campo elétrico no interior do condutor é zero e o excesso de cargas fica na superfície. Mas essa situação aqui é uma situação de não equilíbrio, uma situação fora do equilíbrio. Eu estou forçando a existência de um campo elétrico no interior desses condutores devido à polaridade da bateria. Então isso aqui não é um condutor isolado, ele é um condutor conectado a uma fonte externa. Então eu estou forçando a existência de campo elétrico nesse sistema. Tá? Então se eu tenho um campo elétrico no interior de toda a fiação, né? Aqui o campo elétrico está orientado dessa forma, porque aqui eu tenho o polo positivo ligado nessa parte,
e o polo negativo ligado nessa parte. Então eu tenho o campo elétrico nessa direção, né? Então, cargas negativas se movimentam no sentido contrário do campo externo. Então eu saio dessa situação de movimento completamente aleatório e passo a ter um movimento ordenado devido à presença de um campo elétrico externo, né? Então, aqui, né, os elétrons se repelem mutuamente, aqui eles se repelem mutuamente também, mas a força média que atua em cada um desses elétrons devido às repulsões é essencialmente nula, né, porque você tem um elétron aqui, ele está circulado aqui por outros elétrons, né? Então, em geral, as forças de repulsão entre os elétrons, em média, essa força é nula, né? Então, os elétrons eles vão sentir a presença de um campo externo e é por isso que eles executam esse movimento ordenado, né? Da maneira que está colocado aqui. Então, quando eu tenho esse movimento ordenado de elétrons, ou, né, no caso aqui de cargas negativas, eu tenho o que eu chamo de corrente elétrica. Então, um fluxo ordenado de cargas no interior de um condutor. Tá legal? Então, como que a gente quantiza isso, né? Como que a gente quantifica isso, na verdade, né? Digamos que você tem, então, um conjunto lá de elétrons que está prestes a atravessar uma superfície, né? Uma determinada parte lá do seu condutor, tá? Então, digamos que você coloca aqui um detector, né, nessa parte aqui do seu condutor e vai contabilizar a quantidade de elétrons que estão atravessando essa superfície por unidade de tempo. Então, você coloca aqui um detector e vai contar a quantidade de elétrons que estão atravessando essa superfície. Tá? O que a gente define como sendo corrente? Como sendo corrente elétrica. Representado pela letra I. É a quantidade de cargas que está passando por aquela superfície, né, por aquele detector, num certo intervalo de tempo. Então, é ΔQ por ΔT. Tá? Se eu tomo o limite dessa expressão, né, com ΔQ, o limite dessa razão, quantidade de cargas atravessando a superfície por unidade de tempo, se eu tomo esse limite com intervalo de tempo tendendo a zero, eu tenho a corrente elétrica num determinado instante. A corrente em cada instante nessa parte do circuito, né? Nessa parte aqui do meu condutor. Então a corrente é simplesmente dQ/dt. Quantidade de cargas por intervalo de tempo atravessando uma parte do meu condutor, né? Uma parte do meu circuito. E a unidade de corrente é coulomb por segundo, que a gente chama de ampere, né? Na verdade, na prática, como é muito mais fácil no laboratório você medir corrente do que medir cargas, na verdade, a gente define o coulomb a partir do ampere. Se você pega a relação de unidades fundamentais, né, do sistema internacional, as unidades do Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga é ampere vezes segundo, que é justamente o coulomb, né? Então, a unidade elétrica, vamos dizer assim, né, mais fundamental e que consta no sistema internacional é o ampere, né? Porque ampere vezes segundo te dá o coulomb, né? Então é só por uma questão de praticidade. É mais fácil você medir ampere, você medir corrente, do que medir cargas. Então você define o coulomb a partir do ampere. Tá? Coulomb é ampere vezes segundo. Tá? Então só destacando aqui, né? Por essa relação a gente vê que coulomb é ampere vezes segundo, né? Então, se você tem 1 ampere de corrente atravessando um circuito e então você tem 1 ampere de corrente, a quantidade de cargas que atravessa o detector em 1 segundo, essa quantidade de cargas é 1 coulomb, ok? Essa é a definição. Então, num circuito, né, como a gente já vai ver nos próximos vídeos, o medidor de corrente, o detector de corrente, né, é justamente o amperímetro. A gente simboliza por essa letra A, né? Você tem esses fiozinhos de ligação e esse dispositivo que é o amperímetro, né? Então ele vai dar para a gente a medida da corrente numa determinada parte do circuito. Tá? E seguindo aqui adiante, um outro elemento fundamental para a gente aplicar aí nos circuitos é a resistência elétrica. Tá? Primeiro, qual que é a importância disso? Né? O que isso implica no estudo dos circuitos? Bom, quando essas cargas, né, ao estabelecer uma corrente elétrica, essas cargas vão fluir pelo interior do condutor,
mas elas não vão fluir de uma forma completamente livre, né? Ao longo dessa trajetória das cargas, em todo o circuito, elas vão encontrar uma resistência ao movimento delas. Elas vão encontrar uma série de obstáculos que vão dificultar a passagem de cargas, né? Esses obstáculos são, na verdade, justamente os átomos que formam a estrutura metálica daquele fio, onde as cargas estão passando, né? Então, se for, por exemplo, um fio de cobre, você tem lá os átomos de cobre, né? Se for um fio de alumínio, você tem lá os núcleos dos átomos de alumínio. E essa estrutura, né, esses núcleos atômicos, vão resistir à passagem dos elétrons, né? Então, à medida que os elétrons vão fluindo por dentro da fiação, eles vão colidindo, né? Eles vão se chocando com esses obstáculos, que são os átomos da estrutura, né? Da estrutura sólida, né? Se não tivesse esses obstáculos, né? Ou seja, se os elétrons tivessem um caminho completamente livre para passar, então, ao viajarem por dentro da fiação, esses elétrons estão viajando contrariamente ao campo elétrico, né? Claro, cargas negativas são aceleradas, né, no sentido contrário do campo. Então, se não tivessem esses obstáculos, ao passarem de uma parte do circuito para outra, as cargas iriam ganhar energia cinética, certo? Por causa do campo elétrico. Se não tivessem esses obstáculos, as cargas seriam aceleradas pelo campo elétrico e elas iriam ganhar energia cinética, né? Ou seja, ao passar daqui para cá, elas iriam perder energia potencial e adquirir energia cinética, certo? Só que eu tenho esses obstáculos, né? Na prática eu tenho. Todo condutor oferece uma certa resistência à passagem de corrente. Então, toda essa energia cinética que as cargas iriam adquirir ao passar de um ponto a outro, todo esse ganho de energia cinética, na verdade, vai ser dissipado devido às colisões com os obstáculos, né? Então, se não tivesse resistência, as cargas seriam aceleradas e iam ganhar energia cinética. Mas essa energia é dissipada nas colisões. Então, tudo que as cargas iriam adquirir de energia cinética ao passar daqui para cá, elas dissipam na forma de... elas dissipam nas colisões com esses obstáculos. E o resultado disso é o quê? Uma conversão de energia cinética das cargas para energia vibracional, né? Dos átomos que compõem essa rede. Então você vai ter um aumento da vibração térmica da rede, consequentemente um aumento da temperatura. Então você tem uma conversão de energia cinética em energia cinética vibracional dos obstáculos, né? Desses átomos que compõem a rede. Tá? E esse aumento na vibração desses átomos, né, que compõem a estrutura do sólido, a estrutura do fio metálico, esse aquecimento é o que a gente chama de efeito Joule. Então é justamente a conversão de energia cinética das cargas em energia térmica da fiação. Tá legal? E esse é o princípio de funcionamento de alguns dispositivos básicos, né? Por exemplo, o caso de ferro de passar e no caso de chuveiro elétrico, né? Como é que funciona lá no caso do ferro de passar? Você espeta ele lá na tomada, você vai ter um fluxo de elétrons, né, no interior da fiação e dentro lá dentro da carcaça, né, do ferro, você tem uma resistência elétrica, você tem um fio, que é uma fiação, né, que é esse enrolamento aqui, né, que oferece resistência à passagem de corrente. E esse fio, devido ao efeito Joule, ele vai aquecer e vai aquecer aquela chapa de metal que fica embaixo do ferro de passar que você usa para alisar a roupa, né? E no caso de chuveiro, a situação é parecida, né? Você tem aquela resistência elétrica que fica lá dentro do chuveiro, né? Então, você tem os elétrons, né, da rede que vêm, passam por esse enrolamento, aquecem esse enrolamento, e a água, quando ela entra em contato com esse enrolamento, ela vai aquecer e a água vai sair quente, né? Então, de novo, você tem uma aplicação do efeito Joule. Se não tivesse resistência elétrica nenhuma, as cargas iriam adquirir energia cinética ao sair daqui e passar para cá. Elas iriam perder energia potencial e adquirir energia cinética, né? Devido à ação do campo elétrico que está dentro da fiação. Mas toda essa energia cinética que elas iriam adquirir é dissipada dentro do resistor devido ao efeito Joule, né? Devido às colisões
entre os elétrons e a estrutura do fio, ok? Gerando aquecimento do fio. Então, os elementos de um circuito que resistem, né, que oferecem uma resistência significativa para a passagem dos elétrons, são os chamados resistores. Né? Então, são elementos projetados, né, num circuito para oferecer resistência à passagem de corrente. E a gente representa graficamente, né, por um símbolo desse tipo aqui, né, esse monte de zigue-zague aqui com a letra F. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver a definição quantitativa de resistência, né? Como que você mede na prática essa resistência à passagem de corrente. Tá? Vamos só falar mais um detalhe aqui, vamos colocar um esquema básico de funcionamento de um circuito de corrente contínua e aí depois a gente passa para a parte mais quantitativa. Tá? Então toda essa introdução aqui é só uma descrição qualitativa dos elementos básicos de um circuito. Tá? Então vamos dar sequência aqui. Então, gente, vamos só esboçar aqui, né, um esquema básico de funcionamento de um circuito.
Pessoal, então esse aqui é um esquema bem básico, né, de funcionamento de um circuito, uma forma geral, né, de uma ligação bem geral e bem simples de um circuito elétrico. Né? Você tem então os fios de ligação, que são fios de resistência desprezível, tá? Essas partes aqui, ó, essas linhas contínuas, são os fios de ligação que oferecem uma resistência elétrica muito baixa à passagem de corrente. Tá? Você tem uma parte do circuito que oferece uma resistência apreciável, né, à passagem de corrente. Então, isso aqui poderia ser a resistência elétrica do chuveiro, de um ferro de passar, ou de uma lâmpada incandescente, por exemplo. Tá? É uma parte onde você tem uma resistência significativa e uma fonte de energia. Eu estou representando aqui por essa pilha, né, com o polo mais e o polo menos. Né? Como que é o fluxo de elétrons, né, dentro desse circuito? Quem tem liberdade para se movimentar são os elétrons, né? Eles são os portadores de carga que se movimentam no interior daquele sistema. Então, os elétrons eles vão fluir do polo negativo, passando pela resistência e chegando até o polo positivo. Então, o tempo todo vai ser esse movimento aqui. Né? Qual que é o papel da bateria no circuito? Gente, olha só, basicamente a bateria ela tem dois papéis. Né? Primeiro, o papel dela é, devido à sua polaridade, ela estabelece um campo elétrico no interior desse fio. É devido a esse campo elétrico que as cargas passam a ter um movimento ordenado, e não um movimento aleatório, que é o que eu tenho no metal isolado. Né? Então, primeiro, a bateria estabelece um campo elétrico no interior da fiação, e outro, a bateria ela realiza um trabalho sobre as cargas que chegam até o seu polo positivo. Olha só, os elétrons que vêm aqui, passam pela resistência e chegam no polo positivo, os elétrons não querem sair daqui, né? Eles chegam no polo positivo, eles querem ficar aqui, né? Justamente que o polo positivo atrai o negativo. Mas isso não é interessante, né? Você não quer que no seu circuito você tenha um acúmulo cada vez maior de elétrons aqui. Você quer que os elétrons fiquem em circulação. Então, qual que é o papel da bateria? Através de algum processo químico, né? Através de reações químicas, ou através de algum processo mecânico, seja lá o que for, a bateria ela realiza um trabalho sobre essas cargas. Ela retira os elétrons que estão chegando no polo positivo e transporta esses elétrons para o polo negativo, colocando esses elétrons em circulação de novo. Só que esse processo, essa passagem das cargas do polo positivo para o polo negativo não é uma coisa espontânea. Isso é um processo forçado. Isso é um processo que exige um trabalho, né? Um trabalho de natureza química ou mecânica. Tá? Então, o papel da bateria é pegar esses elétrons, transportar esses elétrons daqui para cá através da realização de um trabalho, um processo forçado, e colocando as cargas em circulação novamente. Né? Quando os elétrons chegam aqui, ó, quando eles passam daqui para cá, eles, olha só, essa parte do circuito está ligada no polo negativo. Essa parte está ligada no polo positivo. Quando as cargas passam daqui para cá, elas perdem energia potencial elétrica e essa perda de energia potencial é dissipada dentro do resistor por efeito Joule. Tá ok? Como eu falei para vocês, se não tivesse resistência nenhuma no circuito, as cargas iam ganhar energia cinética. Por que elas não ganham energia cinética? Por causa do efeito Joule. Tudo que elas iam ganhar de cinética, elas perdem nas colisões, aumentando a vibração da rede, aumentando a temperatura do resistor. Tá ok? E aí, só também para fechar essa parte inicial, pessoal, é o seguinte, né? Quando a gente trabalha com circuitos, a gente estabelece, a gente sabe que o sentido correto, né? O sentido real de fluxo de cargas é o sentido que é seguido pelas cargas negativas. Mas a gente costuma estabelecer um sentido convencional do fluxo de cargas, que é o sentido contrário das cargas negativas. Pelo seguinte, na hora de fazer cálculos, né, é mais interessante a gente trabalhar com cargas positivas do que com cargas negativas. A gente sabe que, embora eu tenha, né, de fato, cargas negativas fluindo nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, a gente pode estabelecer agora um sentido convencional do movimento de cargas, que seria o movimento de cargas positivas fluindo no sentido contrário. Tá? Por que a gente faz isso? Justamente por uma questão de praticidade. E por outra coisa, em termos de conservação de energia e fluxo de cargas, tanto faz você considerar elétrons fluindo nesse sentido ou considerar prótons fluindo no sentido contrário.
o efeito que você vai ter no cálculo do circuito vai ser exatamente o mesmo, tá? Então, a gente estabelece o sentido convencional de corrente elétrica, que é esse que a gente vai descrever aqui agora, para fechar esse vídeo introdutório, tá? Também a gente tem uma outra questão que é a seguinte, por razões históricas, né, quando o pessoal começou lá no século XIX, né, a fazer os primeiros experimentos, né, com circuitos, né, o Ampère, o Alexander Volta, né, uma série, inclusive o nome voltagem, em homenagem a ele, né, esse Alexander Volta, fez lá os primeiros experimentos com soluções eletrolíticas, enfim. Naquela época, o pessoal não sabia que os portadores de carga eram negativos. Eles sabiam que existiam portadores de carga que se movimentavam no circuito. Só que eles não sabiam, o pessoal não tinha conhecimento ainda de estrutura atômica da matéria. Não sabia o que era elétrons, o que era prótons, né? Então eles assumiram o seguinte, olha, vamos assumir que o fluxo de cargas no circuito é o fluxo de cargas positivas. Aí lá no começo do século XX, com o desenvolvimento da teoria atômica da matéria, com a descoberta, né, da estrutura atômica da matéria, aí o pessoal viu que na verdade são os elétrons. Aí eles pensaram o seguinte, putz, será que a gente vai ter que rever toda a teoria de circuitos por causa dessa mudança dos portadores de carga de positivos para negativos no circuito? Na verdade não precisa. Por quê? Tanto faz você considerar elétrons fluindo num sentido ou prótons fluindo no sentido contrário. E é o que a gente estabelece como sentido real e sentido convencional. Sentido convencional. Então, quando você tem elétrons, por exemplo, né, fluindo nesse sentido, né, olha, vamos seguindo aqui o exemplo seguindo aqui esse exemplo que eu dei, se você tem, por exemplo, uma corrente de elétrons fluindo no sentido, em termos de conservação de carga e conservação de energia, isso é análogo a eu ter cargas positivas fluindo no sentido contrário. E aí, quando a gente for resolver os problemas, né, os exercícios, se o exercício não fala nada, a gente vai trabalhar sempre com a corrente convencional. Então, quando a gente fala assim, uma corrente elétrica e fluindo pelo circuito, a gente vai assumir, né, a não ser que o exercício afirme o contrário, mas a gente vai assumir que são as cargas positivas que estão em movimento, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho cargas negativas, é a corrente real, e a corrente convencional seria, então, os prótons, né? Então, seriam cargas positivas fluindo no sentido oposto. Então, seriam cargas positivas fluindo no sentido horário. Então, as cargas positivas, né, as cargas positivas da corrente convencional, elas vão sair do polo positivo, a referência é sempre a bateria, né? Então, elas vão sair do polo positivo e vão em direção ao polo negativo. Sofrem um trabalho da bateria, entram novamente em circulação no circuito e saem do polo positivo e vão em direção ao negativo. Então, aqui, ó, eu tenho uma corrente elétrica e dessa forma, fluindo no circuito no sentido horário. É a corrente convencional. Tá legal? É essa que a gente vai usar na maioria do tempo. Tá legal? Então tá, gente. Esse é o vídeo introdutório, né? O vídeo só com esses conceitos iniciais. E aí a gente vai entrar em mais detalhes sobre resistência e as aplicações disso nos circuitos. Tá? A gente faz isso no próximo vídeo.